Hoje eu contarei histórias de Premonição do ano 2000. No filme, um jovem chamado Alex tem uma visão horrível em que ele e seus amigos morrem no acidente de avião. Acontece que ele prevê o acidente e salva seus colegas, porém a morte vai atrás de todos eles, um por um. Essa obra foi feita com um orçamento extremamente baixo, apenas 23 milhões de dólares. Só que o filme arrecadou mais de 112 milhões no seu lançamento. Premonição não teve notas muito boas, mas seu sucesso foi tão grande que a produtora New Line cagou pra qualquer crítica e fez 4 continuações. Sem mais enrolação, se ajeita aí porque dessa vez eu irei contar histórias de Premonição. O filme começa com esses créditos iniciais bizarros. Vemos esse boneco pendurado dando a entender outra coisa, uma guilhotina que remete à morte de um personagem e por fim uma frase no livro que diz "Esse é o fim". É então que Alex Browne é apresentado. Ele está terminando o ensino médio e o cara tá meio nervoso com a viagem de formatura na França que ele vai fazer junto com sua classe. E como a gente pode ver, ele é bem supersticioso. No dia seguinte, momentos antes da viagem, conhecemos os colegas do Brownie. Essa chata é a Terry, que namora com Carter, mais conhecido como Babaca. Ele tem o costume de pegar no pé de Billy Hitchcock, nome que faz referência ao grande diretor de filmes do gênero suspense, Alfred Hitchcock. Conhecemos também esses dois irmãos amigos do Alex, Todd e George, e os professores da classe Larry Murnau e Valerie Lilton. Por fim, conhecemos a Claire, uma garota metida intelectual. Acontece que esse lugar é um prato cheio para pessoas supersticiosas, no caso, o Alex. Death is not the end. September 25, 9:25. Your birthday is the same as your departure time. God damn. Tied a plane crash. Pra fechar com chave de azar, Claire deixa um livro cair, o Alex pega pra ela e a página que isso caiu é sobre a morte da princesa Diana, um acidente de carro. Todos embarcam no avião que está, em ótimas condições e ao ver esse bebê, o George manda essa. That's a good sign. Younger the better to be a fucked up guy to take down this plane. Eles passam por esse cara. A really fucked up guy. Quando o Alex chega no seu assento, essas duas garotas pedem pra que ele troque de assento pra que assim elas fiquem juntas. Ele fica ao lado do seu amigo Todd e, como eu disse, esse avião está em ótimas condições. Acontece que o Alex se encontra extremamente cagado, ele tá suando frio, mas o avião começa a decolar e todos estão eufóricos, uma maravilha. Porém, uma turbulência começa e daqui só piora. As bagagens começam a cair, todo mundo pega as máscaras de oxigênio, só que não adianta muito. Uma caixa de som bate no Todd, o avião começa a pegar fogo, tá um caos, mas isso era só um sonho. O Alex acorda no seu assento de origem com aquelas garotas pedindo pra ele trocar de assento, ele sai do lugar, vai checar se aquilo que ele viu era um sonho ou uma premonição, e era uma premonição. O coitado, todo desesperado, começa a gritar que o avião vai explodir, um tumulto começa e uma parte da turma é removida do avião. O Todd deixa seu irmão pra checar o Alex e a Claire, que não é idiota, vai embora também. O segurança diz que eles não vão voltar pro avião, mas um dos professores vai poder ir porque a outra parte da turma tá lá ainda. A Lilton fala pro Larry ir porque ele sabe tudo da França e o Alex explica que ele teve esse sonho extremamente real em que o avião explode. O Carter começa a bater boca com ele, enquanto isso o avião tá decolando e os dois são separados. Todo mundo fica desconfiado do Alex, que diz que não foi responsável por isso, até porque ele avisou, eu teria ido embora com ele. Então chegam os detetives Wayne e Shrek do FBI. Eles interrogam o Alex, que é pego numa contradição. If that's the case, Alex, then why did you really get off the plane? Além dele, outros são interrogados. O Todd está devastado com a morte do irmão, a Lilton se sente culpada por ter falado pro Larry ir no lugar dela e etc. O Alex volta para sua casa, começa a chorar, vendo no jornal que ao todo foram 287 vítimas do acidente e um raio cai na frente da casa dele. 39 dias se passam desde o ocorrido. A escola faz um funeral para as vítimas do acidente que faziam parte da turma e eles fizeram a estátua de um pássaro em memória deles. O funeral acaba e todo mundo age de forma diferente com o Alex. O Billy acha que o Brownie é um vidente, a Lilton não quer saber de conversa com ele, o pai do Todd o culpa pela morte do George, então os dois amigos não podem se ver, e a Claire agradece o Alex por continuar viva. O Todd faz um discurso sobre o acontecido e ele fala algo que deixa o Alex desconfiado. Or that death could arrive this same afternoon.
Além disso, aqueles dois caras do FBI estão vigiando o Brownie. Anoitece, o Todd vai pro banheiro e de cara a gente vê que algo tá errado, como se algo sobrenatural estivesse lá também. O cara vai cagar e não percebe que tem água pingando atrás do sanitário. Ele vai tirar sua barba inexistente só pra se cortar e uma sombra misteriosa se forma. Enquanto isso, o Alex tá no seu quarto. Ele tá obcecado com o acidente, tem vários livros sobre fatalidades envolvendo aviões, e ao aparecer essa coruja, ele joga uma revista pra assustá-la, só que ela pega no ventilador que a despedaça toda. Acontece que um pedaço cai na sua perna e lá tá escrito Todd, como se fosse um sinal de que algo ruim vai acontecer com o cara. De volta pro personagem, ele liga um som que tá tocando Rockin' Mountain High, música daquele John Denver. E se você se lembra, a mesma música tava tocando no aeroporto. Ele tá tirando as roupas do varal e aquela água chega até ele, o fazendo deslizar e ser enforcado pelo próprio varal. O coitado tenta se soltar, mas é tarde demais. Ele morre. E nós ainda vemos a morte encobrindo seus rastros. A água some do nada, por alguma razão. O Alex chega na casa do Todd, mas já é tarde. Ele não salva seu amigo e ainda por cima fica mais marcado pros agentes do FBI. O pai dos dois irmãos aparece e diz que o Brownie fez o Todd se sentir culpado pela morte do irmão e que por isso se matou. Além disso, a Claire tá olhando tudo atrás dessa árvore. No dia seguinte, o Alex vai perguntar por que ela estava na casa do Todd e ela diz que sentiu a mesma coisa que ele antes do acidente do avião. Ela não teve a visão, mas sentiu algo. E é por isso que ela estava na casa do Todd. Ela sentiu que algo estava errado. O Alex fala que pode ser que a morte esteja atrás de cada um dos que sobreviveram e fala também que ele queria ver o Todd pelo menos uma última vez para ver se sente algo. You know what? I just wish I could see him again. One last time. So maybe I would know. Then let's go see him. Os dois vão até o necrotério, acham o corpo do cara e na hora eles são abordados por William Bloodworth. Esse cara misterioso sabe quem são os dois e diz que o Todd não morreu de suicídio e nem de acidente. Ou seja, algo maior planejou isso, a própria morte. Além disso, Bloodworth fala que ao saírem do avião, Alex e sua classe enganaram a morte, mas só temporariamente. Então a própria está planejando a morte de cada um deles. I'll see you soon. Nessa cafeteria, o Alex fala pra Claire que eles têm que procurar sinais que tentam os alertar de que algo ruim vai acontecer, como, por exemplo, o reflexo desse ônibus que não está na rua. Por coincidência, ou não, todos os que sobreviveram aparecem na cafeteria. O Alex e o Carter começam a discutir de novo e a Terry diz que ele tem que superar, eles sobreviveram e ponto. If you wanna waste your life beating the shit out of Alex every time you see him, then you can just drop fucking dead. Um tempo se passa, o Brownie tá vendo esse jornal falando sobre o acidente do avião e ele vê um padrão na morte. Basicamente, o trajeto da explosão é o mesmo da morte dos personagens. Por exemplo, o assento do Todd foi o primeiro a ser explodido e ele foi o primeiro a morrer. O segundo assento era o da Terry e assim vai. Die in the order they would have died. That's death design. Acontece que o próximo assento é o da professora Lilton. Ela tá na sua casa, diz que continua vendo o Larry e os alunos, ela foi a mais afetada pelo ocorrido e a mulher vai se mudar. Acontece que ela vê o Alex no seu quintal, ela chama os caras do FBI pra pegarem ele e os dois o pegam. O Brown explica pra eles que há um padrão na morte e os detetives não acreditam muito. There's this pattern that's occurring. Oh, right, a pattern, yeah. You noticed that too, huh? Então que vemos aquele mesmo vento que apareceu no banheiro do Todd, algo tá pra acontecer. A Lilton, agora mais calma, coloca um vinil pra tocar e a música que tá tocando é Rockin' Mountain High, do John Denver. A mulher limpa esse bule e no seu reflexo aparece aquela sombra. Ela coloca água fervendo nesse copo e o joga depois de tomar um susto. Logo após isso, ela coloca uma bebida alcoólica gelada no copo que trinca e que começa a pingar, pegando nesse computador. Acontece que o monitor explode, acertando a professora, um incêndio começa, ela vai até a cozinha e a mulher é jogada por essa explosão. Ela tenta pegar esse pano que estava cobrindo várias facas, que acertam. O Brownie, que foi liberado pelos detetives, aparece na casa, tenta ajudar, mas só piora tudo. Ele pega a faca que estava na mulher, deixando suas digitais. O Alex sai correndo da casa que explode e os outros sobreviventes, o Carter, o Billy e a Claire, vão procurar ele, já que o cara sabe quem é o próximo a morrer. A garota o encontra numa praia todo pensativo, os dois conversam sobre o plano da morte enquanto o avião passa pelo céu. Todos eles se reúnem e o Carter pergunta se ele é o próximo. O Brownie diz que sim e o maluco pisa no acelerador porque ele é quem decide quando vai morrer. O Alex vê alguns sinais como um trem passando pelo reflexo do carro e um cinto de segurança torado ao meio. O cara para o veículo no meio dessa ferrovia e adivinha, um trem está vindo na direção deles. Todos saem do carro, menos o Carter, que não está com medo. Acontece que o trem está chegando e ele fica com medo. O cara tenta sair do carro, mas o cinto de segurança está emperrado. O Alex vai o ajudar e na cagada o cinto se quebra e eles são salvos. Acontece que o Billy tem um treco e ele não percebe esse metal que o pega bem cheio.
Alex entende que pelo fato de ter salvo a vida do Carter, a morte o pulou e foi para a próxima pessoa, no caso, o Billy. No entanto, o próximo na lista é o próprio Alex e depois a Clear. A polícia tá chegando e como o Brownie não tá com a imagem muito boa para eles, principalmente depois de ter deixado seus digitais na faca que matou a professora, a Clear diz para ele ir para a cabana de seu pai, que é bem afastada da cidade. O tempo se passa e o Alex se encontra na cabana. Ele tá vivendo da forma mais segura possível, evitando qualquer coisa minimamente perigosa. E ao ver esse jornal com a foto daquelas duas garotas que pediram para trocar de assento, o Alex percebe que ele nunca trocou, só na sua premonição, ou seja, a Clear a próxima porque seu assento era na frente dele. O Alex sai da cabana só para então a polícia e o FBI chegar no lugar, porém ele consegue fugir. A Clear tá na sua casa, vê que um cabo de energia torou do nada e o negócio vai parar no seu quarto e toda a casa começa a pipocar. Ela vai pra garagem, entra no seu carro, dá ré, mas ela fica presa. O Alex chega só pra vê-la sendo atacada por esse cabo de energia que parece que tem vida. Ele tenta ajudar, mas só piora a situação, fazendo o carro pegar fogo. E então ele diz à garota que vai segurar o cabo pra ela escapar. Ele vai morrer no processo, mas assim a morte vai pular a vez dela. O Brownie segura o cabo, é jogado pra longe, o FBI chega e não sabemos ao certo se ele morreu ou não. Hold on, Alex. Come on. Stay with me. 6 meses se passam, vemos que o Alex, a Clear e o Carter conseguiram escapar da morte e que eles superaram o medo de viajar de avião. Eles vão para uma cafeteria, começam a conversar, porém o Brownie ainda não está convencido de que eles venceram a morte. Isso porque, embora que ele tenha salvo esses dois, ninguém o salvou. Então a morte ainda está o procurando. I am the safest fucker in the world because you're still next. Bom, eu começaria a ficar preocupado porque um cara com violão na rua começa a tocar, adivinha? Rockin' Mountain High, do John Denver. O Alex vê que a música tá tocando, fica cagado e vai embora pros outros ficarem seguros, mas a Cleo salva de ser atropelado por um ônibus. Acaba que o veículo bate num poste que bate nesse letreiro, que só não pega no Brownie porque o Carter salva ele. Just get me. So who's next? E então esse foi o vídeo. Premonição foi lançado em 2000, abrindo alas para 4 continuações, que na minha opinião não são tão boas quanto o primeiro. Esse filme é muito divertido para você ver com os amigos e caçar detalhes escondidos, como por exemplo, quase toda vez que alguém tá para morrer, a música Rockin' Mountain High começa a tocar. E por hoje é isso, vejo você próxima semana com mais outra história de algum filme.